completamente a Cristo, sem reservas, sem justificativas, sem meias medidas, Watchman Nee nos lembraria que o maior obstáculo do cristão não está nas circunstâncias externas, mas no eu não rendido. Enquanto o ego ocupa o trono, Cristo permanece como convidado, e a vida espiritual nunca floresce em sua plenitude. Nee dizia que o Evangelho não veio apenas para perdoar pecados, mas para crucificar o velho homem. Não se trata de um ajuste moral, mas de uma troca radical. Minha vida pelo viver de Cristo em mim. A cruz não é apenas um símbolo distante, é a realidade onde meu eu é colocado de lado para que a vida do Senhor se manifeste. Quantos de nós ainda tentamos negociar com Deus, entregando áreas específicas, mas guardando outras? Quantos dizem, Senhor, toma tudo, mas no íntimo reservam desejos, vontades e planos intocáveis? Watchman Nee nos chamaria a uma entrega absoluta, porque só quando tudo é colocado no altar, o fogo de Deus pode consumir e transformar. Ele nos lembrava que a vida cristã não é esforço humano tentando imitar Jesus, mas Cristo vivendo em nós pelo Espírito. O verdadeiro cristianismo não é uma performance religiosa, mas uma realidade interior. Não é o homem tentando subir até Deus, mas Deus habitando no homem. Essa é a diferença entre religião morta e vida abundante. E talvez aqui esteja a chave. Muitos querem a ajuda de Cristo, mas poucos querem a vida de Cristo. Querem que Ele resolva problemas, mas não que governe suas escolhas. Querem que Ele abençoe planos, mas não que determine os caminhos. O Evangelho, porém, não é cooperação parcial, é substituição total. Não sou eu vivendo com pequenas correções divinas, é Cristo vivendo em mim e o eu ficando para trás. Nee também enfatizava a necessidade de discernir entre o homem exterior e o homem interior. O homem exterior, cheio de orgulho, de impulsos e de independência, precisa ser quebrado. Só assim, o homem interior, aquele que nasceu do Espírito, pode fluir livremente. Esse quebrantamento não é castigo, é libertação. Porque enquanto a casca permanece intacta, a vida interior fica presa. E aqui surge a pergunta inevitável. Você tem permitido que Deus quebre sua casca? Ou ainda resiste, se agarra, defende-se? Watchman Nee diria que quanto mais resistimos, mais demoramos a experimentar a plenitude de Cristo. Mas quando nos rendemos, mesmo na dor, descobrimos que o que Deus quebra não é vida, mas orgulho. Não é essência, mas vaidade. Não é o que somos, mas o que nos impede de viver o que fomos chamados a ser. No fim, a mensagem é clara. O Senhor não quer partes da sua vida. Ele quer o todo. Não deseja apenas que você melhore. Ele deseja que você morra para o eu, para que Cristo viva em você. Porque só assim a vida cristã deixa de ser peso e se torna poder. Watchman Nee dizia que a vida cristã só encontra liberdade quando o eu deixa de ser o centro. O maior inimigo da obra de Deus não é o diabo lá fora, mas o ego não crucificado dentro de nós. O Senhor não está interessado em cristãos que apenas defendem uma doutrina, mas em homens e mulheres que já não vivem para si mesmos. Ele nos chama a uma existência onde Cristo é o protagonista. E nós somos vasos vazios que permitem que sua vida flua. Ele lembrava que a cruz não é apenas o ponto de partida da fé, mas o caminho diário. Muitos querem a cruz como perdão inicial, mas recusam a cruz como estilo de vida. Querem o sangue que limpa, mas não a morte que liberta. Querem justificação sem santificação. Querem consolo sem transformação. Nee nos confrontaria. Quem foi realmente unido a Cristo não pode viver como se o eu ainda tivesse domínio. E aqui está um aspecto essencial: a rendição. Rendição não é apenas desistir de pecados visíveis, mas abrir mão da própria vontade. Quantos entregam vícios, mas guardam ambições? Quantos deixam hábitos, mas continuam governando os rumos de suas vidas? O Senhor não quer apenas mudar práticas externas. Ele deseja possuir o coração inteiro. Enquanto o coração tiver reservas, a plenitude da vida cristã não será experimentada. Watchman Nee falava do quebrantamento como obra indispensável. E do espírito. O homem exterior, aquele que se apoia em sua inteligência, em sua força, em sua habilidade, precisa ser reduzido ao pó. Isso não para destruir, mas para libertar. Porque só quando a casca é quebrada, a vida interior pode transbordar. Esse processo nunca é confortável, mas é necessário. A árvore não dá fruto sem antes ser podada. O vaso não serve sem antes ser moldado. O coração não é cheio de Cristo sem antes ser esvaziado de si mesmo. Ele também ressaltava que a obediência é a prova do amor. Não basta dizer Senhor, Senhor, se não fazemos o que Ele ordena. O mundo está cheio de pessoas que proclamam devoção com os lábios, mas resistem com as atitudes. Mas o Evangelho exige uma entrega que transforma cada área da vida. Obediência não é restrição, é a forma mais elevada de liberdade.
Porque a alma só encontra descanso quando está alinhada à vontade do Criador. E talvez essa seja a ferida mais exposta em nossos dias. Muitos querem a coroa, mas não querem o caminho da cruz. Querem herdar promessas, mas não querem abrir mão de si mesmos. Querem experimentar poder espiritual, mas não querem ser quebrados em secreto. Ney advertiria: não há vitória verdadeira sem morte do ego. Não há vida abundante sem cruz diária. Não há manifestação do Espírito sem quebrantamento profundo. Ele também diferenciava entre atividade religiosa e vida no Espírito. Quantos se ocupam em ministérios, programas, discursos e estratégias, mas estão secos por dentro? É possível servir muito, mas conhecer pouco. É possível estar ocupado com o trabalho de Deus, mas distante do próprio Deus. A vida no Espírito não depende de agendas, mas de comunhão. É andar no invisível, é depender da presença, é viver em constante sintonia com Cristo. E aqui surge uma questão: sua vida espiritual tem sido movimento ou vida? Você apenas fala de Cristo ou já o conhece intimamente? Você apenas repete orações ou já desfrutou da presença? Porque a diferença entre o religioso e o discípulo é simples. O religioso vive de formas externas. O discípulo vive de Cristo em seu interior. Watchman Nee também nos chamava a enxergar a batalha espiritual. O inimigo não teme palavras, mas teme corações totalmente entregues a Cristo. Ele não se incomoda com religiões vazias, mas treme diante de homens e mulheres cheios do Espírito. Por isso, ele sempre trabalhará para manter os cristãos ocupados, superficiais, distraídos, desde que nunca cheguem à rendição total. A maior estratégia de Satanás não é impedir que você vá à igreja, mas impedir que Cristo seja o centro absoluto da sua vida. Mas a boa notícia é que Deus não busca pessoas perfeitas, mas rendidas. Ele não exige força, exige dependência. Ele não requer habilidades, requer entrega. Porque a vida cristã não é resultado do esforço humano, mas do Espírito Santo operando em vasos quebrados. Nee dizia que a força do cristão não está em si mesmo, mas no Cristo que habita nele. E então fica a pergunta: você já permitiu que Cristo governe totalmente? Ou ainda mantém o controle? Você já aceitou ser vaso vazio para que ele seja tudo? Ou ainda tenta equilibrar sua vontade com a dele? Porque não há dois tronos em uma mesma alma. Ou Cristo reina, ou o ego reina. E quem governa determina o destino. A mensagem de Watchman Nee é radical porque o Evangelho é radical. Ele não nos chama a ajustes, mas a uma nova vida. Ele não nos convida a pequenos reparos, mas a uma substituição completa. Ele não está interessado em cristãos que apenas carregam um nome, mas em discípulos que vivem crucificados com Cristo e ressuscitados para uma vida nova. E diante dessa verdade, o chamado é claro: não se contente em apenas ouvir. Não viva de palavras, viva de rendição. Não tente melhorar seu ego, crucifique-o. Não tente negociar com a cruz, abrace-a. Porque só assim você conhecerá a realidade do que significa Cristo em você, a esperança da glória.